aleatório, escolhe uma música, gente. Marcha, soldado. Isso, o nosso general aqui. Poxa, Na hora que eu falar, vocês falam. Então vai. O nosso general é Cristo. Ele nos seus braços. Ele no inimigo resistirá. Bora. O nosso general é Cristo. Ele nos seus braços. Vai estar. Ele no inimigo resistirá. Boa, parou? Pode tirar. Ai, peraí. Tira aqui. Peraí, que a Larissa. Nossa, saiu Ó. um pouquinho. Ô, louco! Foi difícil. Vocês acharam que vocês estavam no lugar? Aham. Nossa. Não, eu vi que eu andei um pouquinho. Eu só percebi que eu ando quando eu percebi Eu só não achei que fosse muito. Vem agora! A Bruna. O mate. E a Bruna? O Vem, mate. Bruna. Não, o Mate ele. Vai, Bruna. Ah, vai. Não, eu acho que isso Tá vendo? Olha, vai chegar ali embaixo. Ó, tem espiar, mano. Agora eles já sabem que é. Eu vou concorrer com isso, eu vou concorrer. Eles vão pra trás. Ó, a ideia é vocês levantarem a perna, tá? Peraí, eu vou Igual fazer os marchas também. Não é assim, tá? Eu faço, tá? Não, eu não sei só. Ah, você vai receber o sacrifício? Não, tem que ser a Bruna, gente. Porque você é uma... Bora. Porque ela tá assim. E é aqui, ó, tá? Vem um pouquinho mais pra frente, eu acho. Também. Não, mais pra trás. Não, mas Tá bom, tá bom, tá bom. mais pra frente só. Calma aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, que eu tô dando uma... Vai dentro. Pronto. Tá caindo. Tá caindo. Amiga, só faz por eu não sei fazer. Tem que fazer com força. Eu não vou te machucar ela. Vai machucar, amiga, é um casaco. Vai marchando. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus. Amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Boa! Um sentimento acessível. E vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Parou! Nossa! Meu Deus! Foi pouco. Você tava crente que você tava Eu tava morto. empatado. Eu tava empatado. De verdade. É que você foi arrastando a Boa, boa, boa. Você foi indo pra diagonal. Você foi indo fora. Daqui a pouco a Rebeca tá lá fora. Eu sabia. Ai, já aqueci. Pega aí. Rabisca o chão. Não, ele puxou. Força. Aí. Rebeca, daqui a pouco ia lá pra fora. Gente, eu tava mostrando. Moral da história. Da história não, da dinâmica. Abra os olhos. Às vezes tem coisas que vão te atrapalhar. Ué. Mateus. E às vezes você tá crente que você tá no seu objetivo, no seu propósito. Mas você precisa ficar atento aonde que você deve caminhar. E aí isso vai fazer um link com o que a Lari vai falar. Ah, tá. Nossa, ela quase quebrou. Nossa, que isso? Não, eu queria falar primeiro, gente, me desculpa se eu leio muito, talvez eu fique muito nervosa e perca, daí eu anotei exatamente cada vírgula que eu vou falar aqui, então, daí, pronto, vou ler. Outra coisa tá bom, quer dizer, vamos começar, né? A minha palavra, sempre quando eu escrevo uma, eu gosto de dar um título e dividir em 3 pontos, porque eu aprendi em Portugal e eu acho que deixa bem organizadinha. Então, o título da minha palavra é A Arte de Ter a Fé Constante em Deus. E pra começar, eu vou falar um testemunho que ocorreu comigo. É bem bobinho, mas eu acho que seria legal, introduzir. Bom, assim, sexta retrasada, eu fui numa consulta ao médico e eu descobri que eu tinha um cisto hemorrágico no ovário. E isso, por mais que, não fosse totalmente raro entre as meninas, isso me levava à cirurgia e à perda dos ovários, ou seja, à infertilidade, né? Caso o ovário crescesse demais e torcesse, enfim. Eu tava super preocupada, porque tinha chance de cirurgia se os medicamentos não funcionassem e eu ia ter que tomar diversos medicamentos que iam, consequentemente, me fazer mal. E eu lembro que quando eu saí do consultório, eu lembro que eu desabei. Eu falei, mãe, eu vou no banheiro, e eu fiquei 30 minutos no banheiro só chorando por coisas que ainda nem tinham acontecido. Mas eu tava com tanto medo, que na hora, de verdade, eu nem pensei em oração. Eu só sentei e eu só chorei.
por algo que às vezes nem tinha acontecido ainda. E eu lembro que, saindo da consulta, eu fui pra escola, porque eu tinha uma prova pra fazer. E todo mundo que acabou me vendo chorando, porque eu não tava conseguindo parar de chorar, todo mundo sempre falava, como é uma escola cristã, só tem pessoas cristãs, coordenadores, sabe? Então eles me falavam, não, tá tudo bem, você precisa ter fé, você precisa crer em Deus, você precisa confiar que tá tudo no controle dele, você precisa, sabe, tipo, ter fé na cura. Só que, sendo bem, só que ao mesmo tempo, tinham pessoas que me falavam, olha, 3 pessoas na verdade, que me falavam, olha, eu já passei por isso, eu tive que fazer a cirurgia e perdi meus ovários. Então isso só me deixava com mais medo. E ao mesmo tempo que tinham pessoas me falando pra eu ter fé, tinha uma vozinha dentro da minha cabeça que fazia eu comparar a minha dor com a dor de todas as pessoas à minha volta e pensar assim, se Deus não curou a dor de tal pessoa que eu conheço, porque Ele curaria a minha? Ou se Deus não curou ainda, a dor, por exemplo, que a minha mãe possui, porque Ele curaria a minha, sabe? Uma dor, às vezes, de uma pessoa que eu tinha tanta fé que Ele ia curar e Ele não curou. Então, eu tava bem desacreditada que Ele ia fazer isso, porque o cisto realmente tinha que desaparecer, senão ia ter que tirar uma cirurgia. E uma semana depois, sexta passada, eu fiz exames e o cisto desapareceu. E eu lembro que na hora eu agradeci a Deus e eu chorei, porque eu tava com muito medo. E eu confiei nele, eu falei obrigada, sabe? Mas, tipo assim, isso foi muito só no momento que ele desapareceu. E Deus, Ele me incomodou demais essa semana por conta que, tipo assim, porque quando eu recebi essa notícia, quando eu estive em dificuldade, eu não confiei 100% nele, eu não tive fé nele. E eu não, tipo assim, prestei atenção no que Ele tinha pra mim. Porque os planos de Deus que Ele tem pra mim é só pra mim. E os planos de Deus que Ele tem pra vocês é pra cada um de vocês. Então, eu ficar comparando a minha dor e a minha situação com a do outro não me levou a nada. E isso ficou muito na minha cabeça e eu queria, a partir do título, né, A Arte de Ter a Fé Consciente em Deus, compartilhar uma palavra com vocês. E o meu primeiro ponto chama Jesus está nos ouvindo. Eu queria começar com uma palavra em Marcos, de 35 a 41. Por favor, Marcos 4. Marcos 4, de 35 a 41. Todo mundo abriu? Tá. Tá aqui, já. Marcos 4, de 35. Marcos 4, 35. Posso ler? Tá bom. Daí começa assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquietem-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tá bom. Bom, na passagem a gente consegue ver claramente a falta de fé que os discípulos possuíam no momento de adversidade. Mesmo os discípulos estando todos os dias com Jesus, mesmo Jesus estando incluído ali na vida deles, quem já viu The Chosen sabe, eles acampavam juntos, eles comiam juntos. Mesmo eles estando convivendo e falando com ele todas as vezes, eles não tiveram fé e eles pensaram que eles iam morrer no barco com Jesus. E passando isso para os dias de hoje, muitas vezes Jesus ele nem está no nosso barco. Muitas vezes ele nem faz parte da nossa rotina e ele nem está incluso. E muitas vezes a gente acha que a gente nem tem a quem clamar, porque a gente às vezes pode pensar, nossa, mas eu não faço devocional, eu só vou na igreja para ir, eu vou às vezes por obrigação, eu mal oro. Será que Deus vai me ouvir mesmo se eu clamar a Ele? Será que Ele vai me ouvir, sendo que eu não dou a devida atenção para Ele? Então, muitas vezes, Ele está tão longe de nós que quando a gente vê a tempestade ou a gente está no meio da tempestade, Ele não está no nosso barco para a gente gritar por ajuda. E não que Ele não vai nos ouvir se Ele não estiver no nosso barco, mas em Salmos 34:17 fala, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E em Salmo 145:18 também, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, esses dois salmos, eles deixam bem explícito, além de Provérbios, que também fala muito, sobre como Deus ouve os justos e os que o clamam em verdade. Não só quando a pessoa vai lá e ela só pede, mas porque Deus está longe dos perversos e de suas orações. Isso eu peguei em outros salmos também. Mas a gente vê, primeiro, que a gente precisa gritar e clamar por ajuda. E a gente precisa pedir
para estar com Ele. E para fazer isso, para Ele conseguir nos ouvir, a gente precisa ser justo em Sua palavra e clamar em verdade para Ele, para que daí Ele possa vir ao nosso barco. Que entra no meu segundo tópico, que é Jesus está no nosso barco. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento tão superficial com Jesus que Ele, na verdade, não está nem aprofundado na nossa vida. Os discípulos, eles comiam, eles dormiam, como eu falei com Jesus, que obviamente não dá pra gente fazer isso nos dias de hoje. Mas a gente consegue muito bem louvar Ele quando a gente for ouvir uma música, ou transmitir a palavra dele quando a gente for dar um conselho para alguém. Ou a gente consegue tirar um momento antes de dormir e depois de acordar para ler a palavra dele, para tentar ao máximo se aprofundar. Porque se a gente não priorizar o aprofundamento de Deus em nossa vida, Ele não vai conseguir estar no nosso barco, porque para Ele estar no nosso barco, Ele precisa estar perto de nós. E Jesus, Ele só se aproxima da gente se a gente se aproxima dele também. Então, imaginando que o barco é a nossa vida, a gente vai passar por tempestades. Todo mundo aqui já passou por alguma tempestade, ninguém sabe todo mundo sabe que a vida não é perfeita, que a gente vai ter dias ensolarados, que a gente vai ter dias de tempestade. Então, a gente precisa tentar priorizar o tempo inteiro trazer Jesus para o nosso barco, por mais que seja algo difícil. Porque Ele no nosso barco nos trará uma segurança que Ele está conosco e não temos o que temer. Como diz, eu peguei mais um exemplo, em Isaías 41:13, que fala: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Então, a gente sabe que Ele nos ajudará e a gente sabe que Deus é um Deus que cumpre promessas. Agora, a gente precisa fixar isso e trazer esse versículo para a nossa vida. O meu terceiro ponto é introduzindo a constância na nossa fé. Que daí, agora é falar um pouco sobre... Eu falei sobre como Deus ouvir nossas orações e como introduzir Ele para as nossas vidas, mas pegando um pouquinho do título, eu queria falar de constância. No meu primeiro PG, eu falei de constância porque eu acho constância algo incrível. Tipo assim, a constância é algo que você faz, e pra mim é algo surreal. Às vezes a pessoa vai chegar do trabalho, vai chegar cansada, fez prova o dia inteiro. Eu chego, por exemplo, 6 horas de quarta-feira, tô acabada, às vezes eu preciso estudar pra prova de quinta, e muitas vezes a gente tá tão cansado que, de verdade, a última coisa que a gente quer, às vezes, se a gente, por exemplo, tá lendo a Bíblia em ordem cronológica, eu tô em números. Às vezes a última coisa que eu quero é ler as medidas do tabernáculo. Então é muito difícil manter essa constância. E eu admiro muito quem mantém essa constância. De sentar, de orar, e não só de chegar a deitar na cama e dormir. E vencer isso pra mim é uma vitória tão grande que faz admirar quem possui, né? Porque a constância em Deus nos torna próximos dele. Por quê? Porque ter essa constância vai ser uma luta diária contra a nossa própria carne e contra a nossa preguiça. E a nossa luta contra a nossa carne nos faz nos aproximar do Espírito Santo. Então tá tudo compiladinho. A constância na fé, eu entendo que é algo primordial que a gente tem que trazer. Porque a gente sabe como é importante clamar, né, por ajuda. Não só durante e antes das tempestades, mas em todos os momentos, e não só agradecer quando ela se passou. Então é importante a gente entender que Jesus precisa estar conosco em todos os processos, desde quando você acha que algo está dando errado, desde quando algo deu errado, e às vezes esse algo deu errado mesmo. Às vezes o plano de Deus para sua vida não era aquilo, às vezes deu errado. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente precisa começar a entender que Jesus está no nosso barco, mesmo se entrar água no nosso barco, ou mesmo se Jesus mandar acalmar a tempestade. E ter a constância na fé em pequenos problemas do nosso dia, eu acho que pode ser definido como para nos ajudar a ter essa constância. Em todos os momentos, desde o acordar até a gente ir dormir, a gente tentar manter a fé em todas as pequenas coisinhas, que tudo vai dar certo, porque a partir daí a gente vai começar a ter constância e a ter fé em grandes coisas. Em Jeremias 29:12-13 fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, e quando me procurarem de todo e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então eu trouxe milhares de versículos aqui para dizer o quanto Jesus está nos ouvindo e o quanto Jesus nos ouve. E Ele quer nos ouvir, e Ele quer nos ajudar, mas para isso a gente também precisa andar em direção a Ele, pedindo para Ele vir ao nosso barco, trazendo Ele ao nosso barco e sendo justos em verdade para que as nossas orações sejam ouvidas. E resumindo os meus 3 tópicos, a arte da constância da fé em Deus está em orando a Ele com verdade em nossos corações, daquilo que a gente tem fé, e em termos Ele em nossas vidas, para que a nossa fé seja vista e as nossas orações escutadas e respondidas, porque Deus responde às nossas orações, a gente sabe disso.
e possuir a constância de aplicar a nossa fé em Deus em todos os momentos da nossa vida. E confiar que o plano dele para nós é bom, perfeito e agradável. E é isso. Alguém quer aproveitar e acrescentar alguma coisa que a Lara falou? Algum ponto que chamou atenção? Que estamos em casa, né? Para a gente entender que da dinâmica, né? A Lari falou, o primeiro ponto que ela colocou, Jesus está nos ouvindo. Às vezes a gente fica na brincadeira, na dinâmica, alguns ficaram focados em marchar e não no que está sendo falado. Então, assim, é a mesma coisa. Às vezes você está focado, no seu dia a dia você está focado em alguma coisa que está te chamando, está te puxando, está te chamando a atenção, mas não está ouvindo o que Deus está falando. Filha, não é por aí, filho, não é por aí. Quero que você faça tal coisa. E às vezes você está tão concentrado, não que aquilo não seja importante, entende? Mas às vezes na situação, a importância é você ouvir o que Deus está querendo que você, a forma que você vai agir, a forma como que você, sabe? Você precisa estar ouvindo. Sempre, é o que a Lari falou, sempre está buscando a direção de Deus, porque Deus Ele vai falar para você. Outra coisa que ela colocou no segundo ponto. Jesus está no nosso barco, então também com a dinâmica. Ele está acompanhando a sua jornada, né? Ele vai te mostrar o lugar. Então, assim, às vezes a gente acha que para Sara foi necessário ficar no quadrado. Mas talvez na hora que o Mate foi fazer não era para ele. Assim, cada um tem a sua particularidade, cada um tem um processo. Às vezes o processo para um ou para outro é diferente. Mas de novo, o que é importante? A gente está ouvindo o que Deus tem para você. Por isso, de novo, você precisa buscar a direção de Deus em tudo. Desde as coisas pequenas, né? Às vezes uma consulta no médico, para ela não focar no resultado, mas focar naquilo. Tipo, Deus às vezes colocou isso na vida da Lari para ela aprender a confiar. E às vezes a gente acaba confiando quando a gente, tipo assim, acabando os recursos, né, naturais. Assim, Deus testa você no último. Até a hora que você fala assim, não tem mais o que eu faço, agora depende de Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que a gente dependa dele. E aí o processo é concluído. Aí Deus fala assim, tá bom, agora eu vou fazer. Vou fazer o que é necessário, entendeu? E o último ponto que ela colocou, que é da constância. Na brincadeira também, na dinâmica, a constância que era? Marchar, né? Era marchar. Então assim, o marchar de um é diferente do outro. De um era um pouco mais baixo, do outro um pouco mais alto, foi lá na quase no meio da sala, o outro foi passar no jardim e tudo bem. De novo, cada um tem o seu processo, cada um tem a forma de Deus lidar. E graças a Deus, porque senão a gente ia ser robô, né? Ia ser muito chato. Aí todo mundo ter um robôzinho tudo igualzinho. E o importante é a gente prestar atenção no seu processo. Perguntar pro Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Meu marchar tá lento? Eu preciso acelerar? Às vezes o marchar, que nem o Mate, ele acelerou. Então, às vezes, o Mate vem pra trás, volta. Esses dias eu falei pra uma amiga, eu falei assim, ela tava com um problema. Ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Tá tudo confuso, minha vontade de desistir. A pessoa assim super agitada e tal. Então, às vezes eu falo assim, amiga, volta, dá um passo para trás, olha a situação, o que está acontecendo, avalia, ora e calma. Nem que você tem que dar um passo para trás para depois você avançar 3 para frente. Assim, calma, às vezes a situação pega a gente de surpresa, a gente não espera, e muitas vezes é assim. E normal, a vida vai ser assim, gente, daqui para frente é só surpresa. Às vezes são surpresas boas, às vezes são surpresas ruins. E tudo bem, calma, vai para trás, avalia e o Senhor vai estar te orientando como tá caminhando. Show? Fala. Gente, eu acho que uma coisa que me pegou que a Lari falou, foi muito boa, Lari, essa palavra hoje, é a constância. Gente, acho que pra mim o que mais me pega é a constância. Porque assim, eu até vi, gente, eu não vou citar o nome porque eu não vou lembrar, mas que eu acho que um pastor, não sei,
que fala assim, a gente só tem a constância realmente quando as coisas estão indo mal, quando as coisas estão indo mal. Porque daí a gente tá em meio a alguma doença, em meio a desemprego, em meio a alguma coisa, aí a gente vai buscar a Deus assim como se não houvesse amanhã, porque você tem um objetivo para aquilo. E eu me pego muito nisso porque realmente é muito verdade isso. Um exemplo, quando eu estava desempregada, quando eu vim para Campinas, eu fiquei 6 meses sem trabalhar. E nesses 6 meses, gente, eu tinha uma constância de leitura assim fenomenal. Por quê? Primeiro, eu estava em casa. Eu não tinha obrigação nenhuma, então assim, a obrigação era na minha casa. E eu queria muito um novo trabalho. Então eu tinha um objetivo. Então eu lia a Bíblia, eu orava, eu falava, Senhor, me dá um trabalho. E aí Deus me deu. E a constância que eu tinha antes, eu sigo a mesma? Não. Eu deixei muito a desejar a minha constância. Então, assim, a gente... E eu sei que a maioria das pessoas, que não é o correto a ser feita, mas a gente só tem essa constância, esse desejo de buscar o Senhor quando as coisas não estão indo bem à nossa vida. As coisas não estão indo bem à nossa volta. E a gente tem que aprender a ter constância em todos os momentos. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão maravilhosas, não tem problema nenhum, e quando as coisas estão assim no fundo do poço. Então, assim, isso que a Lari falou me pegou muito, assim, você tem tido constância com Jesus? Constância só na semana de prova, pedindo para Ele te iluminar naquela prova difícil, assim, Senhor, eu preciso do Senhor, se eu não for Ele, não tem ninguém aqui para fazer essa prova comigo, porque eu não sei nada, eu não estudei e ferrou. Ou você tem constância a todos os momentos, quando você tá jogando, quando você tá assistindo uma série, quando você tá se divertindo, quando tudo tá indo bem, essa constância continua? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, e eu falo por mim, que eu tenho que melhorar muito nisso. Tipo assim, 1000% nisso. Porque muitas vezes eu tenho deixado de lado justamente o que a Lari falou, assim, a rotina, o cansaço. Às vezes você vai orar à noite, gente, você chega, vai começar, Senhor, você vai acordar no outro dia pro amém, porque assim... Você perde o rumo, você começa a falar palavras totalmente desconexas. E Deus conhece o nosso coração? Conhece, mas a gente podia ter feito isso antes? Podia. Então, assim, a gente também, eu falo por mim, que tenho que melhorar muito nisso. Eu acho que foi uma palavra bem... assim, que Deus vai falando nos pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, a palavra da Lari hoje que veio pra mim é assim, eu tenho que melhorar nisso. Se eu quero que Jesus esteja no meu barco o tempo todo, no tempo da tribulação ou no tempo sem ser tribulação, eu preciso ter essa constância com Ele. Não só nos tempos bons. Então é isso que a palavra da Lara hoje me fez pensar nisso. Posso falar uma coisinha? Eu lembrei que o texto dela em Marcos e em Mateus também, né? E eu fui ler aqui rapidinho de novo. E aí ele fala com outras palavras isso. E no mesmo texto, Jesus acalma a tempestade e fala assim... Jesus fala, né? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E aí eu lembrei, eu tava tentando lembrar onde que tinha homens de pequena fé, e eu fui caçando aqui na Bíblia. Tem aqui e tem em Mateus 15, que é quando Jesus anda sobre as águas, que fala também, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí depois, um pouquinho depois ele fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então várias vezes ele fala assim que homem de pequena fé, a gente tem nosso Deus, então a gente tem que estar sempre confiando nele, né? E aí, era isso que eu tava lembrando, que tipo assim, eu falei, gente, realmente a gente tem que ter fé, porque ele é nosso Deus e a gente tem que confiar nos planos dele. Então era isso que eu queria falar, que eu abri no texto, eu falei assim, várias vezes ele pontua que a gente é um tipo café e a gente tem que confiar nele.